Você entra na loja e de repente olha para aquela parede cheia de TVs e vários termos que parecem uma sopa de letrinhas, não é verdade? OLED, QLED, mini LED, tudo isso acaba virando uma confusão na nossa cabeça. Mas vem comigo hoje que eu vou te mostrar o que realmente esses termos significam e o que na prática acaba acontecendo. Antes de a gente falar de termos e siglas mais complexos, a gente precisa olhar para a menor unidade que aparece na sua tela. Se você está assistindo isso pelo celular ou pela TV, você está olhando para milhares ou até milhões deles, que são os pixels. Um pixel é formado por 3 subpixels, vermelho, verde e azul. O famoso RGB que muita gente já conhece por aí. Então, se você se aproximar bastante da sua tela, você vai perceber esses pontinhos bem pequenos que são os pixels, ou dependendo até mesmo os seus 3 componentes que formam ele. Dependendo da marca ou até mesmo o tipo de tecnologia, a disposição deles pode mudar. Mas quando você se afasta consideravelmente, você acaba tendo uma unificação desses 3 componentes, até mesmo dos pixels, formando uma coisa só. É como se a tela fizesse uma ilusão de ótica para os seus olhos de forma microscópica. E é assim que uma TV consegue entregar uma imagem com contraste, níveis de brilhos diferentes e até com cores variadas. A maioria das telas de televisão que você encontra para comprar hoje estão no padrão 4K. A gente está falando de cerca de 8 milhões de pixels para gerar uma imagem. Apesar disso, ainda é possível encontrar resoluções mais baixas em TVs menores. E quanto maior o número de pixels, mais detalhes se consegue perceber na imagem. Isso também, claro, a um preço maior. E as TVs são divididas basicamente em 2 grupos para trabalhar com esses pixels: o grupo dos transmissíveis e os autoemissíveis. A maioria das TVs vendidas com o termo de LED, elas utilizam desse princípio transmissivo. Basicamente, uma TV dessa, ela tem um módulo na parte de trás chamada backlight, que nada mais é do que um conjunto de lâmpadas para fazer uma iluminação de fundo. E aqui no caso, elas são de LED. Na frente desse módulo, você tem um painel de cristal líquido que permite ou bloqueia a passagem dessa luz. É como se fosse um princípio de uma cortina. A luz do sol entra no quarto e com ela você pode definir a quantidade de luz que você quer dentro dele. Esse painel faz o controle para cada subpixel. Basicamente são milhões de cortinas controlando a quantidade de luz que sai de fundo. Como a luz de fundo é totalmente branca, para gerar as cores, cada subpixel tem um filtro de cor, verde, vermelho e azul, e assim a imagem é gerada dessa forma. E aqui o grande problema desse tipo de princípio é físico. O painel LCD de cristal líquido, ele não consegue bloquear 100% a luz que vem de fundo. Então o preto, que precisaria ser preto, ele acaba sendo um cinza meio escuro. Além disso, por ser um cristal, ele acaba tendo distorções também da luz, se olhado de ângulos diferentes. Atualmente há 2 tipos de tecnologia que são utilizados nesses tipos de TV. O painel IPS é o mais clássico e utilizado por boa parte dos televisores. Isso porque ele tem um bom brilho e não distorce tanto a imagem. Porém é que ele tem um contraste baixo, ou seja, aquele preto é mais acinzentado. Uma TV com esse tipo de painel é ótima para quem tem um comércio ou usa em lugares onde as pessoas se sentam em posições diferentes. Assim você garante uma qualidade de imagem para elas e há um nível maior de brilho. Isso também é bom para quem usa em ambientes com bastante iluminação externa. Já o painel VA, ele resolve a questão do preto, entregando mais profundidade nesse sentido, o que melhora o contraste para filmes e séries, mas com um brilho menor. Além disso, ele tem uma distorção considerável de cor e brilho se você olhar ele mais de lado. Fica mais restrito utilizar esse tipo de TV para uma sala de estar ou um ambiente mais controlado, onde as posições não são tão amplas assim. Para contornar esses problemas que você encontra nos painéis LCD, a indústria tem evoluído em 2 frentes para televisores: cores e luz de fundo. Para fazer um backlight na TV branco e autêntico não é tão simples quanto parece. As TVs mais de entrada, elas utilizam de um LED azul, mas com a camada de fósforo por cima para trazer um branco aparente aos nossos olhos. Mas se você for olhar o espectro, ele tem alguns desvios de cor, principalmente entre o verde e o vermelho, ficando mais amarelado. E também não traz imagens muito vibrantes para quem assiste. Para isso, tecnologias como QLED e NanoCell surgem para contornar esse problema com ideias diferentes. A tecnologia QLED
ela funciona com um filtro de pontos quânticos entre o painel LCD e a luz de fundo, que não é mais branca, e sim azul. Aqui a luz passa por eles e transforma o azul em verde e também em vermelho, permitindo também a passagem de azul. Isso traz um branco mais autêntico, cores mais vivas e vibrantes. Lançamentos mais recentes da TCL têm trazido um termo de SQD, Super Quantum Dots, que praticamente são os pontos quânticos que nós vimos, mas um pouco mais avançados, que declaram ter mais fidelidade de cores. Já a tecnologia nanocell, que é da LG, ela utiliza de filtros no LCD para tirar aquele desvio amarelado entre o verde e o vermelho. Aliás, a marca ainda também tem uma tecnologia meio híbrida entre os pontos quânticos e o nanocell chamada QNED. Ali ele utiliza da mesma tecnologia com a luz azul de fundo e também o filtro no LCD. Agora, o que realmente vai impactar no contraste de uma imagem é a tecnologia de dimerização da luz de fundo. O que acontece aqui é que a TV ela é dividida por várias regiões e setores, e assim onde uma cena é mais escura, o LED ele consegue se apagar ou ficar mais escuro. Isso ajuda a gerar um contraste e beneficia os painéis IPS. O problema é que os LEDs eles são grandes, e por mais que você tenha uma boa dimerização atrás, as cenas escuras elas ainda têm um vazamento de luz. O contraste é consideravelmente melhor, mas mesmo assim, ainda o preto não é totalmente preto. E aí que entra a tecnologia de mini LED. Eles substituem os LEDs convencionais maiores por milhares de LEDs consideravelmente menores. Isso cria zonas de escurecimento mais precisas e sofisticadas. Assim, o contraste e até mesmo o brilho desse tipo de TV acaba melhorando drasticamente. Aliás, essa tecnologia mini LED ainda pode ser combinada com as tecnologias de cores que a gente viu, nanocell, QLED, porque basicamente o LED mudou apenas o tamanho. Agora, uma tecnologia nova que tem surgido em 2026 e vai começar a aparecer nas TVs é o micro RGB. Basicamente, em vez de utilizar uma luz branca, você utiliza de LEDs vermelhos, azuis e verdes na luz de fundo. Eles são do mesmo tamanho que o mini LEDs ou até menores. Isso garante contraste e também cores mais fiéis. Por ser uma tecnologia de vanguarda começando aí, os custos são bem elevados. E eles rivalizam bem com o segundo grupo aqui de televisões, que são os autoemissivos. A tecnologia aqui é dominada pelo OLED, que é basicamente um composto orgânico capaz de emitir luz quando energizado. Aqui a tecnologia é bem complexa, difícil de ser fabricado e bem sensível também se a gente comparar com os modelos de LCD. E aqui o paradigma muda completamente. Você não precisa de uma luz de fundo, nem de um painel LCD, o que faz com que essas TVs sejam bem finas. E agora, cada subpixel da tela é um OLED. Isso faz com que os 8 milhões ou até mais deles sejam completamente independentes em questão de iluminação. A vantagem do OLED é que ele consegue entregar um preto absoluto. Ou seja, se numa imagem, independente do tamanho dela, ela requer um preto, ele simplesmente desliga o pixel e assim a imagem fica com contraste enorme se a gente comparar com os modelos de LCD. O OLED ele rivaliza bastante com o mini LED, justamente porque ele não tem um brilho tão forte como a outra tecnologia, apesar de ganhar consideravelmente no contraste. Existem dois tipos de tecnologia para esse tipo de princípio, que é o WOLEDs e o QD-OLEDs. O primeiro, basicamente, é o que é mais utilizado nas TVs e foi uma das primeiras a aparecer por aí. Basicamente, cada subpixel ele é composto por um OLED que emite a luz branca. O problema aqui é que o WOLED ele traz um quarto subpixel, que é o branco. Você garante um brilho melhor para a tela, mas se ele estiver muito alto, você vai ter uma imagem mais lavada, sem muita cor. Por isso surgiu a tecnologia QD-OLED, que basicamente cada subpixel aqui é iluminado por um OLED que emite luz azul, e para fazer as outras duas cores, eles passam por um filtro com pontos quânticos, transformando em verde e também em vermelho. Aqui não tem a luz branca, ele tem mais fidelidade de cores e também mais brilho que o modelo WOLED. Vale notar que algumas TVs de OLED elas têm o termo IVO ou EX. Isso significa que ela tem mais capacidade de brilho e também maior durabilidade. Isso porque o composto orgânico aqui é um pouco diferente dos convencionais. E aqui talvez seja um dos maiores problemas das telas de OLED, que é a durabilidade.
Elas têm risco de dar burn-in, que são aquelas imagens meio fantasma ou até aqueles ícones que não saem do lugar mesmo você saindo da tela. Isso porque sob brilho intenso ou uso meio estático da TV, eles se deterioram mais rápido se comparado com os modelos de LCD. Para quem busca um contraste absurdo e cores bem vivas, a tela de OLED é a melhor opção hoje, apesar de ela ter esses riscos e ser um custo mais elevado se comparado com modelos LCD. Aliás, esse é o tipo de tela que a maioria dos gamers gosta, porque ela tem uma atualização muito mais rápida sem aquele efeito de blur que as telas LCD têm. Hoje você encontra TVs que são dedicadas para jogos que têm taxas de atualização acima dos 144 Hz. Claro que isso impacta apenas a galera que joga. Se você quer assistir uma série, um filme, não vai fazer muita diferença para você. E quando se trata de tecnologias de telas de TV, essas são basicamente as principais que você vai encontrar por aí. Para saber mais de avaliações e detalhes sobre Smart TVs, se inscreva no canal. E até mais!